aí, meu povo, voltando a falar sobre o artigo 5º da Constituição Federal. Meu filho, minha filha, agora é um tema chamado associação. E a desgraça da prova, ela sempre tenta pegar no seu pé em relação à associação. Por quê? Porque ela tenta pegar no seu pé em relação a esse tema. Porque a associação tem uma pegadinha aqui, outra ali. Uma aqui, outra ali. Primeiro ponto. Eu posso ter associação de caráter paramilitar? Paramilitar não. Associação de caráter paramilitar? Não. De jeito nenhum. Mas associação de militares? Pode? Pode. Então não confunda essa desgraça. Associação de caráter paramilitar, associação dos milicianos, associação dos guerrilheiros, não pode. Associação de caráter paramilitar, não. Associação de militares, pode. Uma coisa importante que você tem que botar na cabeça é que militar pode se associar. Eu posso ter associação de militares. Agora eu não posso ter sindicato de militares. Associação de militares pode. Associação de caráter paramilitar não pode. Então comece a gravar essa desgraça. Comece a anotar isso no seu caderno, porque isso é importante. Mais um ponto sobre a associação. A Constituição fala que é plena liberdade de associação para fins lícitos, viu, papai? É lícitos. Vedada de caráter paramilitar. A criação de associações na forma da lei de cooperativas independe de autorização estatal. Independe da autorização do Estado. O Estado ele não pode interferir também no funcionamento de uma associação. É vedada a interferência estatal. Independe de autorização estatal para criar uma associação. Aí você para e pensa assim, professor, mas para suspender as atividades de uma associação, como é que é o esquema? Para suspender as atividades de uma associação. Coloque na cabeça que para suspender é necessário decisão judicial apenas. Para suspender as atividades de uma associação é necessário decisão judicial apenas. Agora, para dissolver as atividades de uma associação é necessário decisão judicial transitada em julgado. Para dissolver, decisão judicial transitada em julgado. Outro ponto importante sobre associação. Outro ponto importante sobre a associação, eu quero que você bote na cabeça que ela pode representar o associado judicial ou extrajudicialmente. Mas em regra é que deixe expressamente autorizado. A associação, ela pode representar o associado judicial ou extrajudicialmente. Pode? Pode. Em regra, desde que expressamente autorizado. Comigo aqui, ó. Artigo 5º, inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito julgado. Exigindo, no caso da dissolução, trânsito julgado. Beleza. Continua. Bom. Passa. Meu Deus, foi demais. Me ajuda. Ninguém será obrigado, compelido a associar-se ou permanecer associado. E as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, elas têm legitimidade para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, elas podem representar o associado judicial ou extrajudicialmente. E aí eu vou pro pulo do gato, porque você está assistindo essa aula, porque você quer o pulo do gato. Você quer o algo a mais, o tchá e a desgraça que a prova vai cobrar. E a prova vai falar bem assim para você. Em regra, realmente precisa de autorização. Em regra, precisa de autorização. Mas eu quero lembrar a você que no caso do mandado de segurança, no caso dele, no mandado de segurança, independe de autorização. No caso do mandado de segurança, independe de autorização. A associação ela pode representar o associado judicial ou extrajudicialmente? Pode. Pode. Desde que expressamente autorizado. No caso do mandado de segurança, independe de autorização. E lembre também que ninguém será obrigado a associar-se ou permanecer associado. Massa, né? Vamos embora, papai. Regime constitucional da propriedade.
Vamos falar agora sobre o direito de propriedade. O direito de propriedade é um direito bonito. É um direito bonito o direito de propriedade. Quero lembrar você que o direito de propriedade está lá. É garantido o direito de propriedade. E a propriedade atenderá à sua função social da propriedade. A nossa querida Constituição, lá no artigo 5º, ela começa a falar agora sobre propriedade, fala sobre função social da propriedade. Ela fala do direito de propriedade, fala mais que a lei estabelecerá um procedimento para desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante prévia indenização em dinheiro. Prévia indenização em dinheiro. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição. O que é que eu quero que você lembre? Tá aí bonitinho a lei. Só que você para e pensa assim, é para ler, eu leio em casa, eu leio sentado dentro do ônibus, eu leio no carro. Eu não quero que você leia, eu quero que você grave essa desgraça. Então lembra assim, ó, nos casos do NUI, nos casos de necessidade, utilidade pública, interesse social. Nos casos do NUI, necessidade, utilidade pública e interesse social. Na desapropriação, nos casos do NUI, desapropriação, nos casos do NUI, necessidade, utilidade pública e interesse social. Lembre que nesses casos, em regra, indenização justa, prévia e em dinheiro. Justa, prévia e em dinheiro. Justa, prévia e em dinheiro. Ah, professor, mas tem mais coisa para falar sobre direito de propriedade? Porque geralmente a prova, ela mistura direito de propriedade, fala sobre a desapropriação nos casos do NUI, de necessidade, utilidade pública e interesse social. Mistura com outros casos. E é por isso que eu vou falar outros casos para você. Vamos embora. A Constituição ainda coloca que no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurar ao proprietário indenização ulterior e se houver dano. Ulterior, posterior. Entenda? Posterior. E se houver dano. Ulterior, entenda posterior e se houver dano. Primeira coisa. Aqui nesse caso, estou falando um pouquinho sobre a nossa querida chamada requisição administrativa. Mas antes de chegar nela, eu quero lembrar você alguns pontos importantes, tanto da desapropriação como nesse do iminente perigo público. Na desapropriação, você tem que lembrar assim, a desapropriação ela é permanente. Permanente, né? Desapropriar. Se for nos casos de necessidade, utilidade pública e interesse social. Nesses casos, do NUI, no artigo 5º da Constituição Federal, nesses casos a indenização é justa, prévia e em dinheiro. Nesses casos, indenização justa, prévia e em dinheiro. Até aí tá bonito. A desapropriação está cumprindo lá a função social da propriedade, pode desapropriar? Pode. Indenização justa, prévia e em dinheiro. Bonito. Aqui, no caso de iminente perigo público. E aqui, no caso de iminente perigo público, tem indenização, professor? Meu filho, tem. Meu filho, aliás, tem não. Pode ter indenização. Tem não. Pode ter indenização. Nesse caso aqui, imagine só um prédio. Um prédio está caindo. Chega o corpo de bombeiros, encosta a viatura num prédio do lado e começa a subir. No prédio do lado, para tentar salvar as pessoas do outro prédio. Quando o corpo de bombeiros, os bombeiros então, estão entrando num prédio do lado, estão entrando numa propriedade de um particular, eles acabam quebrando naquele prédio do lado vidro, janela, televisão, várias coisas lá dentro. E aí, professor, tem indenização? Tem. Posteriormente, se houver dano. Nesse caso, está havendo dano. Quero lembrar você que no caso de iminente perigo público, tem indenização? Tem. Posterior, ulterior e se houver dano. Belezinha? Imagine só. Outra coisa. Porque esse inciso ele gosta de ser cobrado. Imagine que teve um desmoronamento. Né? Quase que não sai. Um morro caiu, várias pessoas perderam sua casa. Aí veio o Estado. Né? E pegou aquelas pessoas e colocou num galpão de um particular. Tem indenização? Tem. Posterior e se houver dano. Belezinha? Claro que aqui o negócio ele é temporário. Na desapropriação, ela é permanente. Aqui a indenização ela é só posterior e se houver dano. Posterior
e se houver dano. Continua. Artigo 5º, inciso 26, fala que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para o pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiamento do desenvolvimento. Geralmente esse inciso ele é cobrado na literalidade. E aí, por isso que eu falo para você, direito de propriedade é lembrar dos casos de desapropriação do artigo 5º, é lembrar dos casos de iminente perigo público e é lembrar, assim, a desapropriação, ela é permanente. Direito de propriedade está no artigo 5º, tá. Na desapropriação, ela é permanente. Indenização justa, prévia e em dinheiro. Nos casos de iminente perigo público, a indenização ela é só posterior e se houver dano. Mas tem mais coisa para você. Você está pensando assim, professor, existe algum caso que vai acontecer a expropriação da propriedade? O pulo do gato. E a expropriação da propriedade é o pulo do gato. De verdade, é. Quero lembrar a você que no caso de cultivo ilegal de plantas psicotrópicas ou no caso de trabalho escravo, vai acontecer a expropriação da propriedade. E não tem nenhuma indenização lá na expropriação da propriedade. Por isso, entenda comigo. Imagine só. Uma fazenda gigante lá, tem 50 hectares. Gigante não, mas grandinha. 50 hectares. E o cara planta milho, arroz, feijão, cana. Só que tudo tem sua época, né? Tem mês que dá mais milho, tem mês que não está na época de milho, na safra de milho, falando até bonito como agricultor, na safra de milho. E o cara pensa assim, eu quero uma coisa que dê dinheiro o ano todo. O que é? Maconha. Tem 50 hectares, ele resolve pegar um só, porque é uma coisa que vai dar dinheiro o ano todo. A poupança. Dos 50, ele pega um hectare e coloca uma plantaçãozinha de maconha. Começa a cultivar maconha. Vai ganhar um dinheirinho extra a mais. E é descoberto. A própria pergunta. Ele perde os 50 hectares ou perde só um hectare onde estava a maconha? Eu falo para você que ele perde toda a propriedade. Toda a propriedade. Não só o hectare onde estava a maconha. Acontece a expropriação de toda a propriedade. Massa, né? Só que eu sei que você vai viajar na maionese. Vai falar assim, hein? Professor, mas aí é na zona rural. E se fosse na zona urbana, como é que funciona essa desgraça? E eu trago um exemplo concreto disso aí para você também. Imagine só que o cara tinha uma estufa dentro do apartamento. O cara é bom, engenheiro agrônomo, ó, temperaturazinha ideal. E num quarto do apartamento dele, ele criou uma estufa. Tá ganhando dinheiro pra cacete. Cultivo ilegal de plantas psicotrópicas, uma estufazinha dentro do apartamento. Foi descoberto. Ele perdeu só o quarto do apartamento onde tinha estufa ou perdeu toda a propriedade? Perdeu toda a propriedade. Toda a propriedade. Então, lembre. Cultivo ilegal de plantas psicotrópicas, trabalho escravo. Vai acontecer a expropriação da propriedade, sem nenhuma indenização. Lembre também, deixa eu passar aqui para ver se vai. Antes de chegar no tribunal de júri, lembre também que a desapropriação ela é diferente da requisição administrativa. Desapropriação ela é diferente da requisição administrativa. Uma coisa é diferente da outra. Aqui, você vai lembrar dos casos de iminente perigo público. Aqui, você vai lembrar dos casos de iminente perigo público. Nesse caso aqui, você vai lembrar que a indenização ela é posterior, ela é ulterior, e se houver dano. Belezinha? Falamos um pouquinho sobre a propriedade para você. E agora, júri, papai. Tribunal do Júri. O artigo 5º ele é grande. Concordo com você. E eu pego alguns pontos para a gente comentar em aula, porque são os pontos que são mais cobrados em prova, ele pode mudar um pouquinho. Porque ler por ler, você lê em casa, no ônibus, em qualquer lugar. Eu quero que você acerte as questões da sua prova. Eu quero que você lembre de mim quando estiver acertando as questões. E pensar assim, ó, eu gravei essa desgraça, eu vou passar. Isso é importante, muito importante. Se você lembrar que você gravou essa desgraça, que você vai passar,
constitucional deixa de ser um problema da sua vida e começa a se tornar uma solução na sua vida. Solução. Tribunal do Júri. E fala bem assim, ó, é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados. Antes de eu falar sobre o inciso do Tribunal do Júri, eu quero que você lembre assim, que desgraça faz o Tribunal do Júri? Vou melhorar. O Tribunal do Júri julga o quê? Meu filho, minha filha, lembre que o Tribunal do Júri julga os crimes dolosos contra a vida. Dolosos contra a vida. Quando eu falo pra você, crime doloso contra a vida é vontade de fazer. Dolo é vontade de praticar, é diferente de culpa. E a prova troca essa desgraça. Dolo é diferente de culpa. O Tribunal do Júri, ele julga os crimes dolosos contra a vida. Crime doloso contra a vida. Ah, professor, latrocínio. Latrocínio não é crime doloso contra a vida. Latrocínio é crime contra o patrimônio. Pelo amor de Deus. Tá. E aí você para e pensa assim. Mas o Tribunal do Júri julga os crimes dolosos contra a vida tentados e consumados ou só consumados? Eu vou dar um exemplo bonito. Imagine só que você, eu tenho certeza, inclusive, que brigou com alguém na sua infância, que tem um desafeto, uma pessoa que não gosta muito de você, você talvez gosta de todo mundo, paz e amor, ou talvez você não gosta de ninguém, às vezes. Mas imagine que você tem uma pessoa que não gosta muito de você. E a pessoa não gosta tanto de você que ela tem inveja porque você está estudando para concurso público. E a pessoa resolve lhe matar. Olha que desgraça. A pessoa resolve lhe matar. Você sai de casa para estudar, para ir para uma biblioteca, ou sei lá, para dar um rolezinho, ver um namorado, namorada, enfim. Você sai de casa para isso. Encontra a pessoa que não gosta de você. Quando ela vê você, ela saca a pistola e dá 10 tiros em você. Olha que desgraça. A pessoa dá 10 tiros em você. Mas o seu corpo é fechado e você não morre. Coisa bonita. O seu corpo é fechado e você não morre. Pergunta da prova. Nesse momento, a pessoa que tentou, né, matar você, ela vai pro júri? 10 tiros, ela teve dolo? Teve. Mas não consumou porque seu corpo é fechado. E aí, vai pro júri? Vai. O Tribunal do Júri, ele julga os crimes dolosos contra a vida, tentados e consumados. O Tribunal do Júri, ele julga os crimes dolosos contra a vida, tentados e consumados. E aí você tem que lembrar, Tribunal do Júri, você tem que lembrar da plenitude de defesa, do sigilo das votações, da soberania dos vereditos e da competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Isso aqui, ele vai misturar com o direito penal e vai cobrar essa desgraça na sua prova. Por isso você tem que lembrar. Só que tem mais coisas sobre o júri. O júri é tão bonito. Júri popular, o povo. E o júri é tão bonito. Tão bonito. Eu quero lembrar a você que existem algumas pessoas que cometem crime contra a vida, mas não são julgadas pelo Tribunal do Júri. Nem todo mundo que comete crime contra a vida vai ser julgado pelo Tribunal do Júri. Imagine só. Eu, né? Hoje eu sou policial militar. E aí, imagine que eu vire segurança do presidente da República. Imagine que eu estou trabalhando com segurança do tio Bolso. E acompanhando o Bolso abre a porta, chega em casa, o Bolso abre a porta, encontra a esposa dele com o dito cujo. E agora? O Bolso saca a pistola dele e dá nela e dá nele. Mata a esposa dele e o dito cujo. Eu, policial militar, vejo aquela cena e faço o quê? Olha que desgraça. Eu faço o quê? Eu prendo o presidente em flagrante? Não posso. O presidente não pode ser preso em flagrante. O STF pode decretar a prisão preventiva do presidente? Também não. A prisão temporária do presidente? Também não. Tá, professor. E aí? O presidente pode ser preso durante o mandato por causa disso aí? Também não. Não tem nada a ver com a função dele. Gaia não tem a ver com a função. Pergunta da prova é: quando acabar o mandato, o presidente, ele vai ser julgado pelo júri? Vai. Crime doloso contra a vida. Vai ser julgado pelo júri. Só que só quando acabar o mandato do presidente. Professor, se ele matar alguém relacionado com a sua função, se Bolsonaro resolver matar Mourão porque alguma desgraça que eles discutiram em relação à função, quem julga ele? E agora? É o júri ou é mais alguém? Ou não é o júri? Daqui a pouco a gente responde essa desgraça. Vamos tomar um café. Abraço.